Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, nós, enquanto a nossa formação pela essência e pela presença de Deus, somos formados de uma alma. O Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, é quem nos dá todo o conceito do animar-nos como cristãos nessa nossa alma. É quem nos dá a luz no transcorrer da nossa vida. Mas o homem também é corpo, o homem é físico, o homem é carne. E dentro desse contexto, o homem é levado no transcorrer da sua vida à vivência carnal e à vivência espiritual. Nós não podemos separar a nossa vivência carnal dentro do contexto da nossa vivência espiritual, mas nós podemos matar efetivamente, na medida em que nós não vivemos na nossa espiritualidade, o que é efetivamente uma presença de Deus em cada um de nós. Aquele que vive da carne é carne de Jesus, aquele que vive do Espírito é Espírito. Aqueles que buscam somente uma vivência preponderante da carne, na busca do que é humano, ele se esquece do que é espiritual, ele não se volta às coisas que são de Deus. Para que nós tenhamos e vivenciamos essa experiência, essa graça de Deus em nós, é necessário que o homem abandone os seus desejos terrenos para que ele possa encontrar-se com o desejo espiritual, que ele possa se encontrar com a vida plenamente em Deus. Mas como nós somos movidos enquanto concepção de carne, o homem no transcorrer da sua história sempre foi movido pelas suas tentações e pelos seus desejos. Se nós olharmos o primeiro homem e mulher criados, eles foram tentados e caíram diante da tentação. A tentação os levava a ser como Deus, a querer o poder de Deus, a querer ter tudo aquilo que Deus tinha. O homem, totalmente voltado a esse desejo que lhe era a presença de se colocar no contexto de supremacia, rendia-se efetivamente aos desejos que o rodeavam. E no transcorrer da nossa vida nós somos tentados dentro desses desejos que muitas vezes nós construímos em nossos corações. E muitas vezes nas nossas fraquezas nós somos não só seduzidos, como nós somos arrastados. Não só arrastados, como nós somos efetivamente, ou aniquilamos efetivamente, toda a nossa concepção espiritual no transcorrer da nossa vida. Nós nos envolvemos e deixamos com que a nossa alma, o nosso ser, possa ser inteiramente manchado pelos nossos desejos. Padre Antônio Vieira dizia: o mal não está em ser tentado, mas em ser vencido. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos ser vencidos pelas tentações do mundo, né?
Quantas e quantas vezes nós somos arrastados por ela? São Tiago, lá na carta dele, no capítulo 1, versículo 14, diz: cada um é tentado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Quantas vezes no caminhar da nossa vida somos arrastados por aquilo que nos seduz, né? Aquilo que nos envolve, aquilo que muitas vezes aos poucos, dentro de um conceito de vida, vai nos levando à derrocada do próprio ser, do próprio homem. A escritora Flor Bela Espanca já dizia lá no século XIX, de tentação em tentação, de fraqueza em fraqueza, os compromissos de consciência levam um homem honrado à prática de todos os crimes. Eu posso ser honrado, posso ser um homem de bem, mas aos poucos eu vou deixando com que a sedução possa me atrair, possa ir me arrastando dentro do conceito da perdição de mim mesmo. Hoje, quando nós olhamos as tentações de Jesus, nós vimos 3 tentações que fazem parte do cotidiano da nossa vida. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que nós vivemos somente pelo materialismo da nossa vida, né? Nós queremos cada vez mais dentro do contexto da nossa própria ganância da vida e somos ali inteiramente sucumbidos, nós somos levados a ceder, porque agora nossa ganância nos faz a querer ter sempre mais, acumular sempre mais no transcorrer da nossa vida, sem um contexto de generosidade que possa fazer parte do nosso ser. D. Paulo Evaristo Martins dizia: generosidade não é dar, é dar-se. O dar-se inteiramente de si, dentro de um contexto da vida com o irmão, no caminhar conjunto com o irmão. Quando Deus diz ao homem que da terra o homem tiraria o seu sustento, o homem tiraria em pé de igualdade. Mas nós cada vez mais vamos vivendo um sistema de total desigualdade social. Porque enquanto alguns muito ganham, outros nada têm. Enquanto muitos alguém saboreiam a vida com todo o luxo que a vida pode oferecer, muitos são levados às migalhas efetivamente da vida. O ser cristão, ele nos leva a partilhar, a caminhar com o outro, a estar com o outro. Santa Teresa d'Ávila dizia que não existe nada mais tóxico no mundo que mate eficazmente como as ganâncias que destroem a perfeição do homem. A ganância, ela começa pequena, mas quando nós vemos, nós somos totalmente tomados por ela. Nós somos totalmente envolvidos pelas ganâncias que vão nos sucumbindo no transcorrer de toda a nossa vida. E nós não vivemos mais a nossa espiritualidade, porque o nosso Deus passa a ser o bezerro de ouro que nós construímos no transcorrer da nossa história. Ela passa a ser os bens materiais que eu pude construir no transcorrer de toda a minha caminhada humana. E eu me esqueço que Deus não está no bezerro de ouro. Eu esqueço que ali não existe um contexto de espiritualidade, mas só um contexto de ganância do homem que cada vez mais vai o destruindo. Sêneca já dizia: não há coisas mais vil do que nós mesmos. Não tem ninguém que pode se destruir do que nós mesmos. Quem pode melhor nos destruir somos nós, quando nós cedemos a tudo isso. Quantas vezes somos envolvidos pelo desejo de poder no transcorrer da nossa vida, né? Quantas vezes o poder sobre os outros, a supremacia sobre os outros, nos faz cada vez ser mais supremos. Maquiavel já dizia: dê o poder a um homem e você o conhecerá, né? Lá no livro Príncipe. E muitas vezes nós queremos o poder, a necessidade, queremos ter o poder nas nossas mãos, né? Edmund Burke dizia que quanto maior é o poder, maior é o abuso. Que mais eu quero ser? Superior ao outro eu quero ser. Dominar sobre o meu irmão eu quero. Quando eu busco o poder em cada momento da nossa vida. Montesquieu também dizia que todo homem investido de poder é tentado a abusar do próprio poder, né? Quantas vezes nós vimos, principalmente dentro do poder governamental, homens que com o poder e a sua ganância unido, eles buscam um processo de corrupção, tirando do povo, do mais simples, do mais necessitado, porque o poder e a ganância geram a corrupção, levam o homem à perda total de si mesmo, né? Será que nós nos lembramos de Deus? Será que nós queremos ser como Deus? Quantas vezes tentamos Deus? Quantas vezes Deus é apenas instrumentalizado na nossa vida? Não temos um contexto de reconhecimento da presença de Deus no transcorrer da nossa história. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje do livro de Deuteronômio, ele vai nos mostrar uma caminhada do povo de Deus, uma caminhada de sacrifício. Nós somos escravos no Egito, mas Deus nos deu a liberdade. Mais do que isso, Deus nos deu uma terra,
Deus nos deu uma terra onde corria o leite e o mel, onde nós tínhamos o nosso alimento cotidiano. Hoje nós voltamos ao Deus um pouco daquilo que Deus nos dá, né? Será que nós temos agradecido a Deus o que Deus nos dá? Será que nós temos reconhecido essa presença de Deus no transcorrer de toda a nossa vida? Será que nós sabemos dar de nós tanto e tanto que Deus concede a cada um de nós no transcorrer de toda a nossa história? São Bernardo já dizia: a carne é tentada com doçuras, o mundo com vaidades e o demônio com as suas amarguras, né? Tantas vezes somos seduzidos pelas nossas doçuras, pelas nossas vaidades, e o demônio vai tornando a nossa vida cada vez mais amarga, vai tornando a nossa vida cada vez mais vazia. O que preenche o homem é a fé, o que preenche o homem é Deus. Como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Professar Deus como Senhor da nossa vida é deixar com que Deus efetivamente seja em nós, com que Ele habite plenamente em nós, no transcorrer de toda a nossa caminhada. O Catecismo da Igreja Católica diz que na fé a inteligência e a vontade cooperam com a graça divina, né? A minha inteligência, a minha abertura, a minha vontade coopera com a ação de Deus na minha vida, coopera com o preencher-me de Deus. Quem é repleto do mundo é vazio de Deus, totalmente vazio de Deus. Galileu já dizia: no coração do homem tem um buraco do tamanho de Deus, porque nos falta Deus muitas vezes, nos falta a busca de Deus, nos falta a busca da espiritualidade, nos falta agregar no transcorrer da nossa vida o que pode efetivamente nos preencher. O que é material passa, o que é material vai aos poucos, né, perdendo o seu encanto. Deus nunca perde o encanto, Deus nunca faz com que nós possamos, ou nunca quer que nós os percamos dele, porque Deus é sempre conosco, Deus caminha conosco no transcorrer da nossa vida. Fica o questionamento, né? O que tem me seduzido? O que tem me tentado no dia a dia da minha vida, né? Quais são os meus desejos que me arrastam à perdição, ao vale da perdição do meu próprio ser? Será que o demônio é o outro? Ou será que eu mesmo sou o demônio do meu próprio ser? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.